Vocês sabiam que tem algumas pesquisas que apontam que você ingerir mais calorias durante a noite pode não ser tão bom assim, pensando em longevidade? Porém, vamos trocar uma ideia sobre carboidratos à noite, mais calorias à noite. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque é o seguinte, acho que a gente passa aqui por pelo menos duas grandes eras. A primeira era é aquela era que os carboidratos à noite engordam e que realmente vão deixar a gente obeso, etc., porque nosso metabolismo abaixa durante a noite, podemos inibir o GH, entre outras coisas, e aí nós passamos para uma era que é assim, conta o macro aí, já era, e vai não precisa se preocupar com nada mais fora isso. Agora vamos entrar então nessa terceira grande era, que é a era de, se você tiver qualquer dúvida, você pesquisa lendo Twin mais tema, é uma nova era. Eu iniciei essa era, então ela existe. Pode ser pequena, mas ela está aí. Bom, falando sério, pessoal, o que a gente vê então aí? Quando a gente fala de inibir o GH durante a noite pela presença do carboidrato, galera, isso não vai acontecer. Porque simplesmente naquele horário que você está dormindo e tal, você vai ter uma liberação de GH mesmo que você coma carboidratos. E por mais que venha acontecer alguma inibição, isso é absolutamente irrelevante do ponto de vista estético, etc. Porém, o pessoal também acredita que podemos ter uma queda de metabolismo durante a noite. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade, tá? Durante a noite, nosso metabolismo realmente reduz porque a gente está dormindo. O nosso gasto diminui, com certeza, porque a gente está parado. Então a gente não está em movimento, nem nada. E aí, claro que a gente tem que entrar aqui numa coisa muito importante. A gente está falando de um ser humano regular, tá? Quando eu digo regular, quer dizer que é muito parecido com todos os outros, o maior grupo. Porque, claro, se você é um enfermeiro, plantacionista noturno, você não dorme durante a noite e esse quadro não vai servir para você. E aí a pergunta próxima é, tá, mas e aí quando eu dormir, por exemplo, sei lá, saio 6 da manhã, vou dormir das 8 da manhã até 4 da tarde. Então eu vou encarar com a mesma sistemática do que você está falando aqui, o período que eu durmo, isso, aquele período mais próximo de dormir e o teu sono. Então vamos encarar dessa mesma maneira. A gente tem diferenciações aqui que a gente poderia explorar mais, mas para o vídeo de hoje é uma análise que não tem o mínimo de necessidade. Então, nesse momento, claro, você vai ter uma redução de gasto energético. Aí, por outro lado, é o período que você mais recupera. Então você fornece mais nutrientes para o corpo. Galera, isso também não é tão relevante. O que acontece aqui? Aí entrou-se a nova era. Olha só, conta o macro e já era. Entendeu? E dane-se. E na verdade, não é o certo. O certo é o quê? Nós partimos de pilares na dieta. Eu falei muito disso nos meus cursos, inclusive. Olha só, qual que é o primeiro pilar? Eu tenho um aluno meu que não faz dieta. Qual que é a primeira coisa que eu quero que ele faça pensando em resultados estéticos? Contar os macros. Porque, claro, se ele for um doente renal, se ele mandar 100 ml de água a mais, isso vai dar problema para ele, entende? Então, tudo vai variar muito de indivíduo para indivíduo de objetivo. Mas vamos assumir aqui indivíduo saudável com o objetivo de ganhar massa muscular, ou perder gordura, qualquer um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo. Ele vai contar os macronutrientes, beleza. Só que isso é a base. Depois eu vou aprofundando. Tá? É que eu vejo gente pensando assim, olha, será que eu mando carbo à noite? Mas você conta macro? Não. Então, sabe, tá atropelando. Primeiro você vai computar o seu gasto energético certinho, vai ver quais calorias você precisa, carboidrato, proteína e gordura. Depois você vai se preocupar com o horário. Ou seja, você não tem como enfeitar um bolo sem ter o bolo. Então primeiro você tem o bolo. Leandro, essa é a dieta que eu quero. Não, não é isso não. O que eu estou dizendo é o seguinte, você primeiro constrói a base para depois ir decorando essa base. Então tudo bem, então vamos assumir que a pessoa já conta os macros. Se ela mandar 2.000 calorias para perder gordura, ou 2.000 para ganhar massa muscular, tanto faz, ela manda 2.000, e ela comer mais carboidrato próximo da hora de dormir, ou menos, o que isso vai mudar? Olha só, do ponto de vista inicial, da nossa primeira análise, nada. Então você vê dietas com jejum intermitente ou sem jejum, onde a gente tem o mesmo resultado. Agora, vamos assumir que essa pessoa, ela
treine pela manhã. Se ela treina de manhã, ou seja, logo que ela acorda, e ela não tem tempo para comer e fazer uma refeição, ela pode fazer a utilização de carboidratos antes de dormir, e aí, durante a manhã, ter mais energia, acordar com mais energia e poder treinar. Se essa pessoa treina durante a noite, ela pode mandar carboidratos depois do treino para ela começar a fazer uma síntese, um enchimento do carboidrato que fica dentro do músculo e no fígado. Ou não, entende? Por quê? Se essa pessoa mandar esse carboidrato todo pela manhã, ele vai encher também. Então aqui começa a depender de estratégias. Por que eu tenho pressa de encher o glicogênio depois do treino? Se eu vou ter um intervalo de 24 horas após o treino, eu não preciso de tanta essa pressa. Vou mandando durante o dia, ele vai enchendo e tal, e beleza. Agora vamos supor que eu treinei à noite e treino pela manhã. Vamos assumir, como eu já tive muitos alunos assim, Leandrão, treinei à noite, mas amanhã é sabadão, eu vou fazer uma maratona. E aí eu vou começar cedinho. Então esse indivíduo precisa recarregar o carboidrato dele o mais rápido possível. Então eu preciso começar a entender o contexto. Leandrão, parece um pouco difícil, né? Porque eu não conto nada. Isso, se você não conta nada, não é o momento de você se preocupar com isso ainda. Primeiro conta para depois ir enfeitando. Lembra do que eu falei? Por quê? Porque se você assistir todos os vídeos que tem aqui no meu canal, em outros canais, dicas de fisiculturistas, etc., e você não tiver um passo a passo, você fica com tanta informação que você fala, eu não quero mais fazer isso. Você entendeu? E a ideia não é isso. Por exemplo, por que a faculdade funciona muito bem? Porque para o indivíduo estar no segundo ano, ele tem que ter feito o primeiro. Então, ele sempre vai tendo um passo a passo e ele vai entrando cada vez mais, mas ele tem um conhecimento prévio que ajuda a sustentar e tal. Quando você entra aqui no YouTube, você não tem isso, você não tem uma ordem. Tá? E o que eu estou tentando te dar agora aqui é a ordem. Então, conta esses macronutrientes antes de você pensar em carboidrato à noite, treino de manhã, etc. Porém, sim, se você treina pela manhã e não tem tempo de fazer uma primeira refeição e esperar, coma mais carboidratos à noite e não menos. Vamos assumir que você está fazendo um cutting. E aí nesse cutting você treina no período da tarde. Legal, então você treina lá 2 da tarde. E o seu carboidrato já está muito baixinho. Se você quer desempenhar muito bem no seu treinamento, você vai pegar esse carboidrato e vai mandar ele todo, mais ou menos, 2, 3, 4 horas antes do seu treinamento. 100% do carboidrato do dia, isso. E o resto do dia? Proteína e gordura. Mas, André, o resto do dia eu vou ficar meio desanimado e tal. Isso, porque você tem que começar a escolher. O que você quer? Você quer performar no treino ou na vida? Pô, não, quero nos dois. Sim, mas para isso você precisa de carboidrato. Aí você deixa de perder gordura, entendeu? Então é como se você tivesse uma barrinha de distribuição de pontos. Lembra daqueles MMORPG que eu adorava? Jogava online, Ragnarok. Já jogava alguma coisa? Escreva nos comentários, época muito boa. Que você tinha que distribuir os pontos entre ataque, defesa, destreza, magia, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, aqui é a mesma coisa. Você está com pouco ponto, você tem que distribuir para onde é mais importante. Por isso que ele tem que entender o contexto. Vamos supor que o pilar desse aluno meu, hoje, o pilar dele é o profissional. E ele trabalha durante o período da noite num grande projeto em que ele tem que entregar esse projeto porque vai ser decisivo para ele. Ele treina, por exemplo, durante a tarde. Ele não consegue mudar esse horário. Então, e ele quer fazer um cut, ele quer perder gordura. Vamos supor que ele tem um problema de saúde. Vamos problematizar. Não é um aluno, é uma bomba, Leandro. Não. É uma situação que pode acontecer. Então ele tem um problema de saúde que ele tem que reduzir peso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou concentrar o carboidrato nele à noite para ele trabalhar. E o treino que se dane. O treino vai sair o que der. Por quê? Porque a escolha dele nesse momento da vida é esse. Não, Leandrão, meu trabalho está tudo de boa e tal. Ou eu consigo render bem mesmo com o carbo baixo, vamos embora. Não é tão importante assim agora. Então eu vou jogar todo o carboidrato no pré-treino que é para ele render mais e tal. Então quer dizer, o carboidrato à noite é uma recomendação, seja de cortar ou colocar, totalmente genérica e pouco assertiva. O carboidrato à noite depende do contexto. Então você pode mandar carboidratos à noite. Portanto, a dieta, o que ela mais deve entender são as necessidades de vida de cada indivíduo. Você pode consumir carboidrato à noite, pode ser mais interessante você consumir o carboidrato à noite se houver alguma demanda para isso. Então, Leandrão, como é que eu faço para emagrecer? Porque eu vim aqui nesse vídeo esperando que isso ia me... Tá. Eu tenho um vídeo que é como emagrecer muito fácil. Quase 1 milhão de visualizações. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha 1 milhão. Escreva aqui nos comentários se tiver.
Mas dá uma conferida aqui, eu dei um manual muito fácil, muito simples mesmo, tá? Qualquer um que assistir o vídeo, é só colocar em prática, lógico, né? Não é só assistir o vídeo, infelizmente o vídeo não queima calorias, mas você vai conseguir emagrecer, dá uma conferida aqui.